Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a bordo. Magnitsky. Eduardo busca sanção a 4 ministros do STF e também o delegado da Polícia Federal. O bicho continua pegando, ele continua fazendo articulações nos Estados Unidos e nós estaremos reagindo à fala do Eduardo e também a alguns vídeos e reportagens aí. O Eduardo deu uma entrevista ao portal Metrópolis, então a gente tem aqui algumas situações das quais eu quero compartilhar com vocês. Eduardo afirma que 4 ministros do STF e o delegado que conduziu os inquéritos contra Jair Messias Bolsonaro podem ser alvos da Lei Magnitsky. Uau, meus queridos. O ministro Alexandre de Moraes já foi sancionado pelo governo Trump com a medida. Fábio Chó é responsável pelos inquéritos contra Jair Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe de Estado. E os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Gilmar Mendes, segundo o deputado, podem ser os próximos alvos de sanções dos Estados Unidos da América. Vou repetir: Fábio Chó, Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Gilmar Mendes. São 4 ministros e mais um são 5. Uau, meus queridos. As falas do Eduardo. O que eu posso te dizer é que, na humilde opinião desse deputado federal, ou, ele dizendo, na minha humilde opinião, existem várias outras pessoas para serem sancionadas, não somente com visto, mas até com a Lei Magnitsky. Uma delas é o delegado Fábio Chó. Fábio Chó esteve nos Estados Unidos quando foram alterados os dados do Felipe Martins no sistema migratório norte-americano. Olha aí essa informação, hein? Dados esses que só apareceram em 2024, ou seja, mais de um ano depois da viagem do presidente Bolsonaro para Orlando e a suposta viagem do Felipe Martins para os Estados Unidos. Foi o que disse Eduardo Bolsonaro em entrevista ao portal Metrópolis. Eu ainda aguardo e espero que o delegado Fábio Chó, agente da Polícia Federal, boa parte deles da DIP, a DIP, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, todo um ecossistema sob o comando de Alexandre de Moraes, sejam merecedores dessas sanções. Já adianto aqui que a minha humilde contribuição será nesse sentido, inclusive, se preciso, com relatórios, afirmou o deputado. O parlamentar revelou ainda que pretende buscar sanções contra integrantes da primeira turma do STF que votaram para condenar Jair Messias Bolsonaro, assessores e militares por tentativa de golpe. Gilmar Mendes, embora não tenha participado do julgamento, segundo Eduardo, seria um dos principais defensores de Alexandre de Moraes e atuaria para contornar os efeitos da Lei Magnitsky. A gente já noticiou isso daqui. Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin, esses 3, lembrando que eu não faço parte do governo norte-americano. Sou apenas um brasileiro exilado aqui no exterior. Mas onde houver a possibilidade, a minha leitura é que sim, eles incorreram em suporte ao ministro Alexandre de Moraes e não necessariamente apenas da primeira turma. Se você olhar o caso de Gilmar Mendes, acho que é o mais escandaloso, foi o que disse o nosso querido Eduardo Bolsonaro. O Gilmar Mendes está abertamente falando na confecção de uma lei bypass para contornar a Lei Magnitsky. Primeiro de tudo, isso é algo surpreendente. Nem os magnatas russos conseguiram. Gilmar Mendes acha que tem essa condição. Inclusive, está ajudando muito o nosso trabalho, quando cita os bancos brasileiros não estão cumprindo a Lei Magnitsky. Isso, para a gente, é um prato cheio, é traduzir para o inglês e mandar para as autoridades americanas. Então está aí, meus queridos, a nova lista de Lei Magnitsky, que inclui Fábio Chó, que inclui Zanin, Gilmar Mendes, Dino,
O ministro Alexandre de Moraes já foi, né? Então são 4 ministros, mais o delegado da Polícia Federal. Vamos lembrar o nome dos ministros? Gilmar Mendes, Zanin, Dino, Carmen Lúcia e Fábio Chó, delegado da Polícia Federal. Eu devo lembrar a vocês, eu até não separei aqui o print, né, da matéria. Gente, isso aqui que eu coloco para vocês são os prints das matérias. Não vá você ficar pensando que eu vou lá e faço isso daqui e coloco aqui para você, não. Isso daqui é a capa da matéria lá olha aí, do portal Metrópolis. Tá bem? Isso daqui não é algo que eu crio aqui no computador e coloco para vocês, não. O que eu tô te mostrando aqui é pura e simplesmente a reportagem lá dos nossos queridos do portal Metrópolis. Tá bem? Tá ali o logo, a matéria, o dia que a matéria foi publicada, tá bem? Foi publicada aí no dia 29, portanto, nessa quarta-feira, tá? Não tô tirando isso daqui da minha cabeça, não. Tá bem? Nós estamos reagindo a uma informação muito importante. Porém, eu não tirei aqui o print, eu me lembrei dessa matéria agora, porque é assunto que a gente já tratou, vou só citar para você. Essa semana saiu a reportagem de que o Departamento de Estado, os assessores do Departamento de Estado, solicitou uma nova lista de autoridades para o Eduardo Bolsonaro. Tá? Uma nova lista de nomes para perderem o visto e sofrerem sanções dos Estados Unidos da América. Lembrando que a Lei Magnitsky não é a primeira vez que a gente trata dela aqui. Esse canal faz questão de acompanhar toda a movimentação. É tanto que a de Alexandre de Moraes eu peguei lá do começo, enquanto o governo americano ainda analisava aplicar sanções contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Então, o que acontece? Houve, então, uma solicitação de uma lista através do Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio, para que o Eduardo Bolsonaro entregasse os nomes para serem sancionados pelos Estados Unidos. E agora, como eu disse para você, nós aguardávamos que estes ministros da primeira turma fossem sancionados aí pelos Estados Unidos da América, inclusive com a Lei Magnitsky, tá? Com uma Lei Magnitsky. Colocaram Alexandre de Moraes para servir de exemplo. Donald Trump considerou o julgamento contra Jair Messias Bolsonaro como caça às bruxas. E agora surgiu, né, na época, a informação de que a primeira turma seriam os próximos. Nós até chegamos a noticiar aqui que seria em tempo real, né? Quem votasse contra ou a favor da prisão de Jair Messias Bolsonaro estaria recebendo a Lei Magnitsky. Foi o que foi noticiado à época, né? Em sanções instantâneas. Não saiu, não sei porquê, mas é fato que agora nós temos aí uma nova atualização em que assessores do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o departamento comandado pelo secretário Marco Rubio, solicitou ao Eduardo Bolsonaro uma lista com autoridades para perderem o visto. E esses 5 que eu estou noticiando aqui para você, esses não perderão apenas o visto. Esses perderão, estarão na Lei Magnitsky. Se tiver patrimônio nos Estados Unidos, aí já era. Tá bem? Aí perdeu o mané, não amola. A gente vai continuar aqui sobre esse assunto. Aqui, ó. Lula volta de reunião com Trump apenas com uma foto, diz Eduardo Bolsonaro. Eu nunca vi você marcar uma reunião para marcar outra reunião, né? E quantas reuniões foram marcadas? Você se lembra? Olha, eu tô meio perdido, vou tentar relembrar. A gente teve o encontro de 39 segundos, lá na sede da ONU, que marcou uma reunião. Aí Donald Trump liga para Lula, marcou a reunião na Malásia. Aí na Malásia, os dois juntos marcaram uma reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, que marcou outra reunião agora, eles vão aos Estados Unidos. Caracas, meu! Aí nos Estados Unidos eles vão marcar o quê? Uma outra reunião? Para marcar outra? Mais outra? E o quê? Só voltam com as fotos e divulgando
apenas aquilo que eles querem, não é? Eu até penso que o governo americano deveria divulgar aí esses encontros, divulgar o conteúdo, aquilo que foi tratado. É o que eu penso. Eu penso que sim, que devem ser divulgados aí até pelo governo americano, porque a gente não tem como confiar no que vem de lá, as informações que vêm não, né? A gente não tem como confiar. Só petista mesmo que confia, só petista que cai aí nas desinformações do governo, ou a informação, né? Só informa aquilo que eles querem, de Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza? Seja bem-vindo ao nosso programa, presta atenção aqui, ó. Então, não tirou Magnitsky, não devolveu os vistos americanos e nem retirou taxas. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, em entrevista ao portal Metrópolis, ter sido informado por integrantes do governo dos Estados Unidos que a reunião entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, realizada na Malásia, não trouxe avanço nas negociações para o fim das tarifas comerciais e sanções impostas pelas autoridades dos Estados Unidos a autoridades brasileiras. Segundo ele, Lula voltou do encontro apenas com uma foto. As falas de Eduardo Bolsonaro. Existem pessoas que atualmente ocupam posições importantes do governo Trump, com quem os contatos são diretos. Eu acho que ficaram cantando muita vitória para absolutamente nada. O governo entrou na mesa pedindo a revogação da tarifa dos 50%, depois também pediu para reaver os vistos que foram cancelados e, por último, pleiteou uma retirada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa Viviane Barsi de Moraes. Nesse rápido encontro, ele, o Lula, teve de pouco mais de 30 minutos, ainda de um jeito de encaixar o tema Venezuela, deixando para trás que teoricamente seria a principal questão, que é o tarifa dos 50%. Aquela chamada de tarifa Moraes. Lula absolutamente não conseguiu vitória nenhuma, fez uma viagem longuíssima até a Malásia, pelo menos 20 a 24 horas de viagem, retornou para o Brasil apenas com uma foto. Eduardo Bolsonaro disse ainda não ter ficado surpreso com a expressão sorridente de Trump na foto com Lula. Segundo o parlamentar, o ex-presidente dos Estados Unidos teria agido apenas como político. O feedback que nós tivemos é que realmente não ocorreu nenhuma evolução. Não há horizonte, uma melhoria nessa relação. Uma foto não basta. Quando Trump saiu da presidência, ele fez um álbum de fotos. Uau! Sabe quem mais aparece nesse álbum? Xi Jinping, o líder estrangeiro que mais aparece nesse registro. Então, não é porque Trump tirou uma foto sorrindo que ele vai mudar da água para o vinho, afirmou o querido Eduardo Bolsonaro. E aí? E aí? Foi vitória de Lula? O encontro lá na Malásia? Foi vitória de Lula? Pois é. Cadê os frutos dessa vitória? Não se achegaram. Não se achegaram. Na tela, o Eduardo Bolsonaro comentando a respeito. Mas dessa reunião, eu acho que ficaram cantando muita vitória para absolutamente nada. O governo Lula entrou na mesa pedindo revogação de tarifa de 50%, o que é algo até, né, uma ideia que nós temos simpatias. Eu sempre ressalto que nós nunca pedimos por essas tarifas, né, originalmente. Depois ele também pediu para reaver os vistos que foram cancelados, pedindo a retirada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a sua esposa. Nesse rápido encontro que eles tiveram, pouco mais de 30 minutos, o que a imprensa tem noticiado, ele ainda deu um jeito de encaixar ali o tema Venezuela, deixando para trás a pauta que teoricamente seria a pauta principal, que seria a questão da tarifa de 50%, aquela que nós chamamos de tarifa Moraes. Então o Lula ele absolutamente não conseguiu vitória nenhuma, fez uma viagem longuíssima até a Malásia e retornou apenas com uma foto. Para finalizar, Capelli, até ontem Lula chamava o Trump de nazifascista.
e hoje em dia ele tira uma foto sorrindo ao lado de Trump. Isso daí, para que as pessoas que são de direita me entendam, é como se o Jair Bolsonaro estivesse tomando um calor de Nicolás Maduro, viajasse 24 horas para chegar num destino, tirar uma foto com Maduro e voltar para casa sem nada. Qual seria a sua reação? Rapaz. Ai, 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 ui, ui, hein? Ai, 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 ui, ui. Não é? Pois é, meus queridos. Engraçado, né? Gozado um negócio desse, não é? Não obteve resposta, não obteve êxito. Não obteve êxito. Foi simplesmente um fiasco. Eu sei, nós já conversamos sobre isso, nós já reagimos a essa informação, tá bem? Mas agora o que nós temos é uma entrevista do Eduardo Bolsonaro que está explodindo aí, tá bem? E tem mais, eu separei aqui outros cortes lá do portal Metrópolis falando sobre isso daqui, inclusive sobre a fake news do Itamaraty em relação ao presidente Bolsonaro. O Trump fez uma carta pública, colocou na rede social Truth Social, no seu perfil, citando nominalmente a questão de perseguição de Jair Bolsonaro e seus familiares e também os apoiadores. E sobre isso, vamos trazer o Eduardo para comentar aqui no programa. Com certeza não. Primeiro é fake news do Itamaraty, né? Eu vi uma coletiva do Mauro Vieira, inclusive eu nunca vi um tamanho número de coletivas após uma reunião de 30 minutos, né? Mas, na primeira coletiva que ele deu, ele falou que o Bolsonaro não foi assunto. Depois ele foi desmentido pelo próprio Lula, que disse que colocou na mesa a questão do Bolsonaro. E aí ele fala que a questão do Bolsonaro é do judiciário, não compete a ele que está no executivo. Mas calma lá, é o executivo dele, é o AGU dele, Bessias, que está comandando a contratação de escritórios americanos para a defesa do Moraes. Matérias da imprensa dão conta de que esse gasto pode chegar a 3 milhões de dólares. Estavam até suscitando a possibilidade de que eu, Eduardo Bolsonaro, pudesse de alguma maneira ser responsabilizado para pagar esses custos. Então, na verdade, há um devaneio, há uma narrativa que não bate com a realidade. Eu quero saber o seguinte, quando Lula, né, cruzou com o Trump na ONU, falaram que ali abriria-se a mesa de negociações e o diálogo. Depois as equipes de Rubio e Mauro Vieira se encontraram. Aí falaram, não, agora vamos abrir a mesa de diálogo dos presidentes. Aí os presidentes se encontram. Agora vamos abrir uma mesa de diálogo para o Lula ir para os Estados Unidos ou para o Trump vir ao Brasil. Ou seja, é uma sucessão de pataquadas, de ineficiência e todo mundo sabe onde é que está o problema. O Trump fez uma carta pública que colocou na Truth Social, no seu perfil, citando nominalmente a questão da perseguição a Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Segundo parágrafo, ele vem e traz Big Techs americanas. Depois ele ainda fala da questão eleitoral. Então você tem na mesa tudo o que é necessário para você resgatar uma boa relação com os Estados Unidos. A questão é, Lula pode cumprir com aquilo que ele está prometendo? E aí, meus queridos? Tem mais, tá bem? A gente vai reagir aqui a essas falas, a entrevista do Eduardo Bolsonaro. É mais um vídeo que eu quero trazer para você, tá bem? E a gente vai comentando aqui o assunto para você que está ligado na programação do A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, colaborar aqui com o nosso programa, dando essa força aqui para o nosso canal. Aqui, ó. Tem um vídeo que eu queria, a produção separou para botar no ar, que é um momento em que o Trump, ele está sendo filmado, ele faz ali elogios ao presidente Lula, quando está embarcando ali no avião. Queria que a produção soltasse esse vídeo, por gentileza, agora. Could you tell us a little bit about how the Lula meeting went yesterday? Very good. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? Como o senhor avalia essas declarações do presidente Trump? Uma pessoa educada, desejou parabéns a um presidente de outro país que ele acabou de se encontrar, acabou de conhecer, né? E no mais, boa negociação com Bessent, Rubio e o Greer,
E o senhor aposta... Não tem muito o que comentar, Capelli. Eu tô rindo aqui, mas desculpa, mas não tem muito o que comentar, né? Ele, inclusive, não sei se foi nessa mesma passagem, ou num voo anterior ou subsequente, né? Ele fala, olha, foi uma boa reunião, o que vai acontecer e tal? Ele, não sei, vamos ver o que vai acontecer dali. Então, ele não aplica com certeza dizendo que ocorrerá algo exitoso. Certamente o Trump entende que existe muito dos países, né, lado a lado, que tem a contribuir. Mas ele não vai contribuir de qualquer maneira. Eu sempre gosto de resgatar aquele discurso do Didi Vance na Alemanha, onde ele fala o seguinte, ou nós compartilhamos dos mesmos valores, ou a nossa conduta vai ser diferente. Muito bem, meus queridos. Sobre a fala do Eduardo aqui, eu quero reagir aqui ao vídeo, né? É muito legal isso, né? O pessoal do Metrópolis parece que querendo aplicar uma peça aí no Eduardo, né? Mas teve o vídeo em que ele elogiou o governo, elogiou Lula. Ó, aqui, ó. Vamos ver agora. Eles estão pagando, acho que 50% de tarifas. Mas tivemos uma ótima reunião. E feliz aniversário. É o que eu desejo. Feliz aniversário ao presidente. Eu não consigo entender, gente, o que é que querem, né? Eles queriam o quê? Que o Trump xingasse o Lula? Ó, tivemos uma boa reunião. Vamos ver o que acontece. Olha as falas de Trump. Eu não sei se algo vai acontecer. Tem como ser mais objetivo? Tem como ser mais objetivo aqui? Precisa de maior clareza? Deixa eu ver aqui corta, não consigo dar o zoom. Tá bem? Mas está escrito aí, se você prestar bem atenção, olha a tradução ali, a legenda, tá bem? Eu não sei se algo vai acontecer. Eu não sei se algo vai acontecer. Não sou eu falando, isso daqui são os relatos, é a fala do presidente norte-americano Donald Trump. Eu não sei se algo vai acontecer. Eles estão pagando 50%, tivemos uma boa reunião. Feliz aniversário, Lula. Tá muito claro. Tem que ser muito trouxa para acreditar nisso. E o mais gozado, eu não, entenda o que eu vou falar aqui para você. Tá bem? Eu tenho por costume de não deixar alguns assuntos morrerem. Eu confesso para você que é muita informação sobre o Rio de Janeiro, é muita informação chegando, e você percebeu que a gente não falou ainda sobre o Rio de Janeiro, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tá bem? Porque sim, merece toda a atenção, todo o crédito, o que o governador está fazendo, eu vou falar, tá bem? Eu vou falar, mas o que eu não deixo é alguns assuntos interessantes morrerem, tá bem? Talvez agora o vice possa desviar o foco das negociações com o Trump. Tá? Mas nós sabemos que não vai avançar em nada. Nós sabemos que não vai avançar em nada. Olha aqui, ó. Eu não sei se algo vai acontecer. Ou seja, minha gente. Me parece que o Trump está mais jogando no colo do Lula do que puxando para si. Não é? É como se... E aí, como é que foi a reunião? Olha, foi legal. Vamos ver se eles vão cumprir o que eu pedi. E o gozado é que a gente só ouve um lado. Só existe um lado falando, né? O governo brasileiro. E aí eu até me questionei, falava há algum tempo. Por que o Trump vai atender o Lula? Se for só para o Trump tirar as sanções aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão tendo... Tem babaca que acredita nisso. Porque os Estados Unidos estão tendo prejuízo, porque o Trump está sentindo impactos no caixa. Era só ele tirar. Precisava encontro, não precisava nada. Não precisaria.
Então, se há um encontro, se há um interesse tanto do governo brasileiro do governo Trump, e o Trump diz, não sei se vai acontecer, me parece que ele está mais jogando em cima do Brasil, tá bem? Mais jogando em cima de Lula. Será que eles vão fazer o que eu quero? Será que eles vão fazer o que eu quero? E o que o Trump quer? O mesmo que ele colocou na carta. Para que ele colocaria na carta e depois ele mudaria os termos? Parem com esse caça às bruxas, a Jair Messias Bolsonaro, a família Bolsonaro e aos aliados de Jair Messias Bolsonaro. E acabou. É isso. Só que o governo chegou a dizer que nada sobre o Bolsonaro foi tratado. Depois falaram que depois o Lula, né? Eu disse pro Trump, o Bolsonaro teve acesso ao devido processo. Foi julgado, condenado, há provas que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Aí eu vou perguntar para você. Uns 5 meses, 4 a 6 meses, a gente ficou falando disso daqui enquanto o governo americano estava trabalhando para aplicar a lei Magnitsky em Alexandre de Moraes. O Trump recebendo informações de seus assessores, da sua área técnica, jurídica, sobre o que está acontecendo no Brasil. Trump fez pesquisa no Brasil. Vou repetir para você. Donald Trump fez pesquisa no Brasil para saber quem é Bolsonaro de fato, para saber o que a população brasileira pensa de Bolsonaro, pensa da família Bolsonaro. Aí ele recebe as informações de tudo que aconteceu no Brasil, sanciona o Alexandre de Moraes, aí o Lula diz que o Trump foi mal informado pelo Eduardo Bolsonaro, ou seja, o Trump foi enganado pelo Bananinha. Não estou atacando ele, tá bem? Só um momento de descontração aqui. Aí o Trump, aqueles que eles chamam de Bananinha, foi enganado pelo Eduardo Bolsonaro. O Bananinha enganou o presidente americano. Só para constar, o velho Gagá era o Biden. Aquele que, né, ia participar de evento na Amazônia, não sei aonde, ia para dentro da mata. Era para ele sair para cá, ele saiu ao contrário e enfiar dentro do mato. E não voltava não, tacava marcha para dentro do mato. Não é isso? Ia descer da escada do avião, buf, caía. Chegava para estacionar a bicicleta, buf, caía. Ia andando, levava um tropeção em sua própria perna. Buf, caía. Só vivia caindo o menino. Só para lembrar que o Gagá é Biden e não Donald Trump. Aí depois de tudo isso, aí o Lula diz que não, nós conversamos sobre Bolsonaro. Conversou sobre Bolsonaro. Aí perguntaram, olha só, mas qual foi? O que o Trump disse? Só anotou, não questionou nada, não falou nada. De verdade? Vocês querem que eu acredite nisso? E olha que se eu acreditar, para mim tem até um tom mais sombrio. É isso que vocês estão falando, né? Totalmente contrário daquilo que a minha equipe trouxe até mim. Totalmente contrário daquilo que eu estou vendo. Então, o departamento, eu não sei quais o departamento de justiça, a área técnica, chega no Trump, entrega um relatório, dizendo, mostrando para ele, olha o que estão fazendo com o Bolsonaro. Olha o que estão fazendo. E aí o Lula vai lá em 20 e poucos minutos de conversa, 20 e poucos não, né? 30 e poucos minutos de conversa, consegue convencer o Trump que não, ele foi enganado. Ele recebeu um feedback errado. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu não estou acreditando nisso. Vocês acham que a gente é trouxa, né? Falou do Bolsonaro? Não. Aí daqui a pouco, falou do Bolsonaro? Falou. Falou que o Bolsonaro foi julgado, condenado e o Bolsonaro é carta fora do baralho.
Tá bom. O Trump acreditou? Cadê? Tirou as sanções contra o Alexandre? Tirou as tarifas contra o Brasil? Não. E a Lei Magnitsky? Tem mais 5 para poder entrar na Lei Magnitsky. Os 4 da primeira turma e mais o... Peraí, gente, deixa eu olhar aqui se eu não errei essa conta. Tá certo. É 4 porque tem um que não é da primeira turma. Tá bem, tá certo. Tô certinho. Calma que eu não tô gagá igual o Biden ainda. Tá bem? Mas voltando aqui para você, na Magnitsky, vou até colocar aqui. Então são mais 4 ministros, 3 da primeira turma, mais um da segunda turma, que é Gilmar Mendes. Aí nós temos também o delegado da Polícia Federal. Aí Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin. Tiro, porrada e bomba, Lei Magnitsky. Se tiver patrimônio lá nos Estados Unidos, já era. O boi lambe, né? Estão dizendo aí que o imóvel do Luiz Roberto Barroso, o homem do Perdeu Mané, vai a leilão. Por quê? Ele não pode entrar nos Estados Unidos? Como é que ele vai fazer usufruto lá, né? Vai usar o seu capital. E que belíssima casa, hein? Que belíssima casa. Eu tenho até falado, ele tem uma casa em Miami. Não é nem propaganda, não. Eu moro no litoral paulista e aqui existe um bairro planejado de alto padrão. Para você ter uma ideia lá, casas de 50, 60, 30, 25, 20 milhões de reais. Tá bem? E o desenho, né, é parecido com Miami. Infelizmente eu não gostaria, mas para cá ele pode vir. Para Miami brasileira ele pode vir. Ou então para New York, Nova York. Não nos Estados Unidos. Lá no Maranhão. Turismo local, hein, ministro? Acostumado a fazer a dar palestra em Harvard. Acostumado a participar de fóruns. E eu fico pensando, os alunos de Harvard, né? Nossa, o Barroso nunca mais veio aqui, né, falar umas coisinhas pra gente. Por quê? Porque ele não tem visto americano. Então são 4 ministros e mais o delegado Fábio Shor, responsável pelas investigações aí dos atos do 8 de janeiro, da suposta trama golpista, entre outras situações. Eu não pedi isso ainda nesse momento aqui do programa, né? Nós estamos aí já há alguns minutos, 33 minutos falando sobre essa questão da Lei Magnitsky, que volta com tudo. São 5 que podem receber a Lei Magnitsky. E eu gostaria de pedir para você uma singela colaboração, qualquer valor. Sabe aquele valor que você tem ali depois da vírgula? Pode ser ele. Fábio, eu tenho que pagar uma conta aí e tal. Eu tenho, né, 2 contas, 2.300 e 30 na carteira. Então eu vou mandar aí 30 para você. É bem-vindo. Quer mandar 5? Tem problema não. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus pode ser pouco. Então abençoe o nosso canal, fortaleça aqui o Aborda Notícias e colabore muito aqui com o nosso programa, que a gente precisa, tá bem? Chegue junto aqui abençoando o canal. Qualquer valor será muito bem-vindo aqui. A gente vai continuar aqui com o nosso programa e falando aqui a respeito disso daqui, ó. Aliados de Donald Trump rejeitam Brasil como mediador da crise na Venezuela. De acordo com a Folha de São Paulo, fontes próximas a Marco Rubio afirmaram que a sugestão de Lula foi mal recebida. Lula? Que o Brasil está o que está? O caos? O caos acontecendo? O narcotráfico tomando conta? O governo brasileiro não reconhecendo facções criminosas ou os cartéis brasileiros como terroristas? E aí o que acontece? O que nós temos? Nós temos o Lula querendo intermediar uma situação
dos Estados Unidos contra o narcotráfico. Ah, tá de brincadeira, né, Luiz? Tá de brincadeira, né? O Lula nem resolveu os problemas locais. Quer ser o intermediador. Eu até falei aqui no vídeo anterior. Quer ser o intermediador. Pra quê? Pra dizer, ou, né, pra acreditar que ele é merecedor do Nobel da Paz. E outra, deu carteirada, mostrou currículo. Falou, eu já intermediei conflitos na América Latina. Eu sou a pessoa certa. Quem é Lula? Quem é Lula? O criador do Foro de São Paulo. Quem é Lula? O cara que estava esses dias chamando Trump de todo tipo de ataque, né? Tem algumas palavras que a gente, né, às vezes quer até evitar aqui no YouTube, para não ter problemas, né, com a plataforma. Fascista, entre outras e outras palavras. E aí o cara quer intermediar. Nem condenou. A única coisa que o Lula fez foi cobrar pelas atas. Mas quando não entregaram as atas, o Lula não condenou o ditador, vagabundo, ladrão de eleição chamado Nicolás Maduro. Não condenou. Ele só cobrou as atas. Depois parou de falar do assunto. Mas também não reconheceu. Mas também seria demais, né? Louquinho para que o Maduro apresentasse as provas, né, que ele teria ganho a eleição, mas com vagabundo ditador tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. É do mesmo jeito que o Trump tá fazendo. E só lembrando que não é só o Trump, né? Os Estados Unidos fez uma operação para sequestrar Nicolás Maduro. Tentou convencer o piloto de Maduro a desviar a rota e aterrissar aí em algum lugar para que as autoridades dos Estados Unidos prendessem o ditador narcotraficante. O piloto não aceitou, o cara teria cidadania americana, acho que ficou com medo de ser preso também, né? Ele e a família teriam proteção e uma grana, uma gaita, La Plata, tá? Para viver feliz, contente, de bem com a vida o resto da vida. Aproveitar as praias de Miami Beach, não é? Ir para o centro econômico do mundo, New York, dar uma volta na Times Square, no Central Park, visitar a Disney. Não é igual eu e você que tem que trabalhar 10 anos para juntar uma grana. E se conseguir o visto, né? Não. Vamos pra Disney, vamos. Pega a graninha e vai. A grana que o próprio Estados Unidos nos deu. Burro esse general, hein? Não é general, ele é... eu não me lembro. Tá bem? Mas era piloto. Lá do Maduro. E agora os Estados Unidos rejeitando aí o Brasil como negociador da crise da Venezuela. Fala pra mim, rapaz, que moral, Luiz Inácio, que porcaria de química que depois virou petroquímica que rolou. E o mais gozado é você ver o Lula falando isso, né? Olha, eu acho também que rolou um clima. Meu Deus. A gente precisa entender o impacto, né, que isso gera, né? Eu não vi o Trump agora indo negociar com o Xi Jinping, xingando o Xi Jinping. Eu não vi o Trump negociando até com o Irã, ele xingando, né? Os caras do Irã. Que sirva de exemplo até para você e para mim, para nós aprendermos isso na vida real, tá? Eu vou contar uma historinha, não tô aqui para falar de mim não, mas deixa eu contar uma historinha para você. De 2013 a 16, eu tava no rádio, foi não foi minha última participação no rádio, não.
Eu era gerente comercial de uma rádio, que trabalhava com o comércio local, entendeu? Aí a gente tínhamos uma equipe de locutores que eram vendedores, tinha a secretária, ou seja, a estratégia do Trump, eu já usei essa estratégia, eu estava olhando, né, refletindo, eu usei essa estratégia várias vezes. Os meninos eram os brabos, eu era o cara bonzinho, exatamente. Os meninos eram os brabos, entende? Eu era o cara bonzinho. Eu encontrava o empresário brabo porque o menino estava querendo aumentar o contrato dele, e o empresário brabo, e eu dava um cafezinho pro cara, trocava uma ideia, não, rapaz, tal, mas fica tranquilo, o menino vai te visitar lá e eu vou autorizar um descontão muito legal para você, você veio aqui falar comigo, você é um cara legal. E o contrato do cara sofria alterações, do mesmo jeito. Então essa mesma estratégia eu já usei, muita gente já usou. Eu era o cara legal, o brabo era os meninos da venda, né? Que ia lá tentar aumentar o contrato. E eu dava um cafezinho pro cara, de boa, e ainda aumentava o contrato do cara. Já aconteceu inúmeras vezes, tá bem? Já aconteceu inúmeras vezes. Isso é técnica. O Lula recebe o Trump, ou o Trump recebe o Lula, beijinho no rosto, abraço, e depois, conversa com o Marco Rubio. Aí o Marco Rubio, olha aqui, ó, fica puto, desculpa a expressão, ó, aqui. Tá ruim aqui, hein, peraí, deixa eu ver se, o que eu quero mostrar pra você, essa parte tá mais em cinza aqui. Ó, vou falar. De acordo com a Folha de São Paulo, fontes próximas a Marco Rubio afirmaram que a sugestão de Lula foi mal recebida. O Trump sorri. Eu quero intermediar a sua situação com a Venezuela. Que legal, que legal. Mr. President Lula, Mr. President Lula, senhor presidente Lula, Mr. President Lula. E depois, o Marco Rubio enfia a faca. Lembra da estratégia que eu te falei? Não quero ficar falando da minha vida, mas, né, até sem entender muito, já usei essa técnica, né? Porque os meninos quebravam o pau e eu dava uma aliviada, né? Mais ou menos, né? Então o cara pagava metade do dobro. Então tá bom, né? Deixa eu agradecer o Pix aqui, de Aviamentos Nunes Limitada. Ó, é uma empresa abençoando o canal, tá bem? Que Deus abençoe a sua empresa. Eu não sei dizer o nome da pessoa, mas chama-se Aviamentos Nunes Limitada. Mandou 10 aí, ó. Vou até comemorar. Boa. Deixa eu ver aqui mais. Jairo Manuel do Nascimento mandou 22,22. Esse Pix é profético. 22,22. José Barbosa Correia, meu querido lá do Rio de Janeiro, mandou 10 aqui no canal. Valeu. Obrigado. Rubio deixa Cuba fora de lista de ajuda após passagem de furacão. A lista de países foi divulgado nesta quarta-feira. E o Marco Rubio bota para quebrar, né? Os Estados Unidos estão em contato próximos com os governos da Jamaica, Haiti, República Dominicana e Bahamas, que enfrentam os efeitos devastadores do furacão Melissa, escreveu Rubio em mensagem na rede social. Ele divulgou ontem, quarta-feira, dia 29, que deixou Cuba de fora da lista de países dos quais o governo americano enviará ajuda para minimizar o impacto do furacão Melissa. Temos equipes de resgate e resposta que estão ainda nas zonas afetadas, levando suprimentos vitais para salvar vidas. Nossas orações estão com os povos do Caribe. Sanções, né? De uma certa forma. Isso é uma sanção aí que o Marco Rubio ainda mantém contra o governo, não, me perdoe, né? Contra o regime cubano. Lembrando que ele tem origem cubana, os pais são dissidentes de Cuba, mãe e pai, fugiram de Cuba para ter uma vida melhor nos Estados Unidos. E agora o que acontece? Tem aí o Marco Rubio, que entende muito de América Latina.
E o Bolsonaro pode estar de volta? Quem quer o Bonoro de volta? Comenta eu. Quem quer Bolsonaro de volta? Esse é o doutor André Marsiglia dizendo o seguinte: o Fux, afinal de contas, vai salvar Jair Messias Bolsonaro ou não vai? Na tela, a análise com o doutor André Marsiglia. Vocês sabem que os ministros do STF adoram falar, mas tem coisas que eles próprios têm vergonha de falar e dizem então essas coisas reservadamente por meio da imprensa. Foi o caso agora da coluna da Mônica Bergamo, que publicou, na Folha de São Paulo algumas manifestações de ministros dizendo que mesmo o Fux indo para a segunda turma e sendo relator do processo da inelegibilidade do Bolsonaro, Bolsonaro, não poderia se tornar elegível. Será verdade? Eu sou André Marsiglia, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar com vocês sobre isso. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês também deixem o seu joinha, o seu like, porque assim o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e é distribuído para mais gente. Você ajuda a nossa comunidade a crescer, e também peço que você considere se tornar membro aqui da nossa comunidade. Clica aí no Seja Membro e descubra como é que faz. É fácil e você vai receber conteúdos extras exclusivos aos que a gente publica aqui, e também vai ter prioridade nas respostas que eu dou a vocês nos comentários, que vocês perguntas que vocês fazem nos comentários. Muito bem. Então, a Mônica Bergamo ouviu reservadamente alguns ministros do STF que disseram que o processo da inelegibilidade do Bolsonaro, que está nas mãos do Fux, mesmo ele indo para a segunda turma, mesmo ele tentando levar ou levando esse processo para a segunda turma, o Fux não conseguiria fazer com que esse processo fosse julgado na segunda turma. É verdade isso? Bom, vamos bater aqui um por um os argumentos desses ministros que foram ouvidos reservadamente, ou seja, que falaram em off, sem dar os seus nomes, A primeira coisa que eles alegam é a seguinte: como o caso da inelegibilidade do Bolsonaro começou a tramitar na primeira turma, mesmo o caso indo para a segunda, mesmo o Fux indo para a segunda, o caso não poderá sair da primeira turma. É verdade? Não é verdade. Está errado. Os ministros precisam ler a Constituição e ler o regimento interno do próprio STF. Só poderá ser impedido de levar da primeira para a segunda turma o processo se houver já alguma manifestação na primeira turma de algum outro ministro que não o Fux. Então, se o Fux se manifestou e ninguém mais, ele pode sim levar o processo da inelegibilidade da primeira turma para a segunda turma, para que a segunda turma julgue. O Fux, ele é prevento, ou seja, o caso está vinculado a ele. Mas a primeira turma, se ninguém se manifestou, não está preventa, não está vinculada ao caso. E aí ele poderia sim levar para a segunda turma. É um erro esse argumento que os ministros trazem. Aí a gente vai para o próximo. O próximo diz que é mais político do que jurídico, e aí eu tenho que dar razão a eles. O próximo argumento deles é o seguinte, desses ministros ouvidos reservadamente, como eu disse. Dizem assim: na segunda turma, o presidente da segunda turma é o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes não pautaria o caso. Bom, aí eu não consigo refutar isso. De fato, sendo o Gilmar o presidente da segunda turma e sendo o Gilmar quem a gente sabe que é, eu não duvido nada que ele haja mesmo politicamente e não paute o recurso, mesmo que o Fux tente pautar. O Fux vai pedir pauta, o Gilmar não vai dar. O Fux vai pedir pauta, o Gilmar não vai dar. Assim como o Mota, por exemplo, tem segurado a anistia na Câmara dos Deputados, o Gilmar vai segurar o pedido para julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro na segunda turma. Isso é bastante possível e provável que ocorra. Então, aí é política, aí não é mais jurídico, não dá para a gente resolver aqui, eu não posso nem dizer nada, isso é bem provável que ocorra. E o terceiro argumento deles é o seguinte: o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Portanto, de acordo com a lei da ficha limpa, condenados por um colegiado não podem se candidatar à presidência. E aí eu também tenho que concordar com esse argumento. O problema aqui é que a lei da ficha limpa, quando fala condenado por um colegiado, ela pressupõe que a pessoa foi condenada em 2 instâncias, Então ela foi condenada por um juiz
em primeira e depois por um colegiado em segunda. O problema aqui é que colegiado que julgou o Bolsonaro é o de primeira instância. Então já saiu condenado por um colegiado que foi a primeira turma. E essa é a deturpação que é feita da lei. Não é essa a intenção da lei. A lei tem a intenção de que condenados em duas instâncias sejam, portanto, impedidos de se candidatar. Não é o caso. Mas deturparam tudo e aí a lei pode ser sim interpretada dessa forma. O que é possível é que nesse jogo todo, dentro até da própria segunda turma, talvez a anistia possa seguir adiante. Se houvesse essa queda de braço entre Fux e Gilmar, se houver algum tipo de tentativa do Fux de botar o processo da inelegibilidade para frente, o que se espera é que o Congresso faça valer a sua função, né, e paute a anistia, quem sabe. Mas é difícil. Com o Congresso que a gente tem, é bem difícil. Esse é o Dr. André Marcília, botando para quebrar aqui no canal Abordo Notícias. Conheçam lá o canal dele no YouTube, fazendo sempre as análises dele aí, mais focada na área jurídica, né? Ele entende dessa parte, principalmente da parte aí de liberdade de expressão, né? Parabéns aí o Dr. André Marcília, beleza? Muito bem, meus queridos, seguimos por aqui, dando sequência no nosso programa. Olha essa informação. Advogado se surpreende com uma rapidez em que Alexandre de Moraes também agiu no caso de Eduardo Talhaferro. Se lembra do Eduardo Talhaferro? Aquele ex-assessor do ministro que está na Itália e de lá está fazendo denúncias contra Alexandre de Moraes. A defesa aponta tratamento atípico no Supremo e questiona a negativa de sustentação oral em plenário físico. Foi em tempo recorde, né? Deixa eu ver aqui, se aqui fala aqui. Ó, cerca de 1h30 depois. Segundo o jornal Gazeta do Povo, registros processuais mostram que o pedido foi protocolado às 14h51 do dia 27 de outubro. Moraes teria iniciado a elaboração da resposta menos de 1 hora depois, às 15h49. Embora o sistema do STF indique documento não encontrado, no momento da autenticação, o alerta de atualização no processo foi emitido às 15h45 no dia 28. É o doutor Eduardo Kuntz que demonstrou surpresa com a rapidez que o ministro Alexandre de Moraes analisou um pedido de sua solicitação referente ao perito Talhaferro. Segundo Kuntz, o trâmite contrastou com o ritmo habitual da corte, onde decisões semelhantes costumam levar meses. Cerca de 1h30 depois, às 17h13, a Secretaria da Corte encaminhou assim a decisão à Procuradoria-Geral da República para a ciência. Kuntz comparou o caso com a média registrada pelo próprio Supremo, segundo a qual Moraes leva cerca de 326 dias para emitir decisões interlocutórias. Essas decisões tratam de pedidos apresentados durante o andamento do processo. A rapidez da decisão, então, está contrastando com a moralidade característica do judiciário brasileiro, é o que diz o Dr. Kuntz. Já foi advogado, né, do próprio Jair Messias Bolsonaro. Está agora também trabalhando no caso aí de Eduardo Talhaferro. Rápido, né? Meus queridos. Mais rápido ainda vai ser a condenação dele, tá? Pode esperar, tá bem? Pode esperar. Mais rápida vai ser aí a condenação dele. Sobre Rio de Janeiro, Lula é contra Forças Armadas brigando com bandidos na favela IGLO. Presidente, eu já falei sobre isso aqui, agora a matéria do Poder 360 destacando. Disse isso em 23 de outubro de 2023. E governo deve resistir em fazer operação do Exército no Rio de Janeiro. Por que será? Esse daqui tem um medo de GLO, garantia da lei e da ordem. Esse daqui tem um medo de militares, não é isso? Que o furico não passa nem Wi-Fi. Deputados de esquerda pedem prisão de Cláudio Castro. Parlamentares falam em nome da Comissão de Direitos Humanos na Câmara. Olha isso. E aí? Ô, gente, hoje explodiu o tal do Vítimas, né?
Hoje explodiu no Brasil o tal do vítima. A gente ouviu na posse como ministro, Guilherme Boulos, que é ministro da Secretaria-Geral, né, da Presidência, ele pedindo 1 minuto de silêncio pelas vítimas das operações contra o narcotráfico no Rio de Janeiro. Só existe os policiais, né, de vítimas. Aí depois ele corrigiu, os moradores, para os policiais envolvidos. Engraçado, não matou bandido não, né? Não morreu bandido não. São moradores. Olha só que lindo. São moradores. Engraçado, ó, no país que eu vivo, talvez o Rio de Janeiro seja diferente do meu, né? Eu sou morador de uma rua, de uma casa, está localizado numa rua, dentro de um bairro, dentro de um município, dentro de um estado, dentro de um país, num planeta, ou num continente, num planeta. Então, eu sou um morador. Mas no país que eu vivo, eu não tenho autorização para sair com um rifle na rua. Eu não tenho autorização nem para ter em casa um rifle. Engraçado, né? Esses moradores do Rio de Janeiro só pode que vivem em outro país. Porque só o fato da pessoa já estar portando um rifle, ele não sendo autorizado, ele já é um criminoso, ou não? Pelo menos eu aprendi com o papai e com a mamãe que, né, se você vive às margens da lei, você é um marginal. E principalmente um policial, quando vai pra rua e um vagabundo desse aponta a arma pra ele. Aí, meu filho, pediu pra visitar o capeta antes da hora, não é? Aí solicitou para visitar o Satanás antes da hora. E foi o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Parabéns ao Cláudio Castro pela força, pela coragem, pelo empenho. E se alguém for fazer minuto de silêncio, que seja pelas vítimas mesmo, não por vagabundos que foram eliminados pela polícia militar do Rio de Janeiro. Presta atenção aqui. Cláudio Castro e Lewandowski tiveram um encontro. Exatamente. E anunciaram criação de escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. A medida foi apresentada nesta quarta-feira, dia 29, um dia depois da deflagração da mega operação na zona norte do Rio de Janeiro contra traficantes do Comando Vermelho. E aí? Agora o governo federal chegou. Aquele que não quer Forças Armadas brigando com bandido na favela enviou, né? Tá mandando aí o seu comissário, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública. O que será que vem aí? O que será que vem aí? O Eduardo Bolsonaro e também o Flávio Bolsonaro, eles estarão indo fazer uma visita para o Bukele. É El Salvador, não é? Para quê, Fábio? Para aprenderem mais sobre o combate ao narcotráfico, à bandidagem. Um país que era um dos mais violentos da face da terra. Não tem mais homicídios naquele país. Tu acredita nisso? Aqui, ó, na tela. Vamos acompanhar as falas do nosso querido senador Flávio Bolsonaro na conversa Timeline. Inclusive, eu vou estar, já falei com você em primeira mão aqui, eu vou estar junto com o deputado Eduardo Bolsonaro em El Salvador, no dia 13 de novembro agora, onde a gente vai conversar com o presidente Bukele, exatamente para ter mais de perto ali as experiências que eles tiveram, especialmente, Alan, no sucesso
nessa política que é contrária à que o Brasil defende hoje, que é do desencarceramento. Aqui o Lula defende, o Lewandowski defende o desencarceramento. Ele se orgulha de falar que na audiência de custódia metade das pessoas que são presas em flagrante são soltas. Eu teria vergonha de falar isso, mas ele está achando que está fazendo uma coisa boa, defendendo os saidões, né, em dias de feriados, enfim, achando que isso aí é uma coisa que vai ressocializar alguém. Então lá com o Bukele, a nossa linha vai ser entender como é que foi essa política dele, que tem que construir presídio, tem que dar um tratamento decente para os caras que estão cumprindo pena ali sob a tutela do Estado. Isso é verdade, que não acontece no Brasil hoje, mas só que não pode ser a falta de vagas uma desculpa para que esses marginais não fiquem mais tempo presos. Porque senão eles acabam ferrando a gente aqui nas ruas. Eles não estão nem aí, né? Aquele romantismo de que eles têm alguma consciência social, isso não existe. Eles já fazem a conta, né? Se eu for pego roubando aqui um caminhão de carga na Baixada Fluminense, eu vou pegar tantos anos de cadeia com o meu benefício, daqui 1 ano e meio, 2 eu estou na rua de novo, volto para minha vida normal. Com essa mudança da lei, com a política do encarceramento e do combate à impunidade, a conta vai ser diferente. Olha, eu vou passar 20 anos preso, quer dizer, não vou poder usufruir do dinheiro que eu vou ganhar com o tráfico de drogas, não vou mais ser o cara aqui da comunidade, não vou mais poder estar no baile funk ostentando fuzil e botando meu cordãozão de ouro, porque ele vai estar preso. Então são 2 tratamentos completamente diferentes, que a nossa legislação hoje confunde. Um exemplo prático, na semana passada, a gente estava discutindo na Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei meu, eu sou a favor da redução da maioridade penal. E o projeto está indo numa linha, por incrível que pareça, o projeto é na mesma linha de um outro projeto de um senador que é do PT. O que diz esse projeto? Hoje, se esse menor de idade assassinar um policial, estuprar alguém, ele pode ficar no máximo 3 anos internado, né, que é o termo jurídico correto que se fala. Por esse projeto, ele vai poder ficar até 10 anos preso. Já é um avanço, porque o ideal seria que, se ele tem a consciência, independente da sua idade cronológica, ele respondesse como adulto. É o mínimo que se espera, porque ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que eu sou menor de idade e ele faz essa conta também. Então, se quer você preso, ou você solto muito rápido, vou poder voltar para a rua. Então, essa discussão com relação à mudança na legislação também no Estatuto da Criança e Adolescente é uma outra coisa que enfrenta a resistência, uma resistência gigantesca. Adivinha de quem? Os partidos de esquerda. E aí, meus queridos, será que eles vão voltar de lá? Tá bem? Bem amparados? Com um belo de um exemplo lá do Bukele? Tinha que mandar, meus queridos, esses governadores, tá? Deveria mandar pra lá esses governadores, sobretudo os de direita, deveriam ir pra lá, tá bem? Pra poderem aprender como é que se combate o narcotráfico. Tá? Como é que se combate o narcotráfico. Beleza? Presta atenção aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro também fez um vídeo falando sobre tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, a recusa do governo federal em ajudar e tudo mais, tá bem? Vamos lá, presta atenção. Na mesma semana que o presidente do país fala que o traficante é vítima, a polícia no Rio de Janeiro faz uma operação onde dezenas de bandidos são mortos. Primeiro de tudo, se você é revoltado com a insegurança, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do país, ou se você já sofreu na mão de criminoso, você tem o dever moral de apoiar a polícia. O seu presidente, atualmente, o atual ocupante da cadeira presidencial, não vai fazer isso. Mas isso daí é extremamente necessário para que essas pessoas que botam a cara na linha de frente não fiquem, ao menos, moralmente desamparadas. Ponto número 1. Ponto número 2. Muito se fala em Bukele, o presidente de El Salvador, que pegou de país com a maior taxa de homicídios do mundo em 2016 e transformou no país mais seguro do Ocidente atualmente. Para bukelizar o Brasil, é claro que é necessário o apoio do presidente junto com o Congresso Nacional, que foi essa maneira com que Bukele conseguiu tirar de campo todos aqueles que bloqueavam as suas políticas. E depois nós temos que fazer justamente o contrário do que o Lula está dizendo. Nós temos que encarcerar os bandidos, nós temos que combater o tráfico de drogas, e isso exige sacrifício, e também combater o desarmamento para que eles não fiquem confortáveis roubando todo mundo à luz do dia. Então, parabéns à Polícia do Rio de Janeiro, e você, igual a mim, que deseja a buquelização do país, apoie a polícia nessas operações. Muito bem, esse é o nosso querido deputado, né? Eduardo Bolsonaro. Dá pra chamar ele de presidenciável? O cara quer ser presidente do Brasil, minha gente. Eita, meus queridos. Tá aí então, meus amores. O bicho pegando, né? Não só no Rio de Janeiro, Brasil, é reunião com Trump, que tá dando ruim, não é? É também a situação da Lei Magnitsky, pode pegar aí 4 ministros
e mais o delegado da PF. É tudo isso e outras coisitas a mais que nós destacamos para você aqui no nosso canal, aqui no nosso programa O Abordo Notícias. Humildemente eu peço para você uma colaboração para continuarmos tocando o barco por aqui, para continuarmos fazendo o nosso trabalho, esse jornalismo independente, sério, do jeito que você gosta, tá bem? 11 95275 3898 para você abençoar o nosso programa, para você fortalecer aqui o nosso canal. Qualquer valor que você mandar aqui será muito bem-vindo, tá bem? Desde que vindo de coração. Então, ajude o nosso programa, colabore e fortaleça aqui o canal. A gente está sempre focado, né, nessa missão de trazer o melhor para você, de trazer aí um programa diferenciado, e tudo isso, minha gente, eu só consigo fazer com a sua ajuda, tá bem? Com a sua ajuda, as informações aqui, como eu sempre digo, são informações verdadeiras, e por mais que algumas pessoas ainda dizem que eu trago fake news aqui, é engraçado que eu trabalho com as mesmas fontes que a esquerda usa para nos atacar, que a esquerda usa para difamar a direita, né? Portal Metrópolis, a gente sempre usa. Às vezes eu uso coisas da CNN, às vezes até do G1 da Globo. Mas eu sei bem quem eu sou, eu sei muito bem do trabalho que eu faço, e de uma coisa eu tenho certeza: eu jamais abriria esse microfone para contar aqui mentiras, tá bem? Para contar mentiras para você. Por quê? A minha intenção é te informar. Eu até digo que nós estamos vivendo uma guerra pela informação. Quem tiver a informação vai vencer. E aqui nesse canal a gente não se deixa e não te engana. A gente não se deixa enganar. Beleza? Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Não te esqueça de se inscrever e também ativar as notificações e abençoar o nosso canal. Por favor, minha gente.